dos seus filhos espirituais. Filhos espirituais é aquilo que o Padre Pio mais tinha. Na realidade, o Padre Pio tinha muitas filhas espirituais. A Mary Pyle, que veio lá dos Estados Unidos, tem a Cleonice, que era a sua filha mais conhecida, a quem ele dedicou muito tempo. Tem a Dona Mirelle, que eu tive a honra de conhecer. Ela ainda é viva, já uma senhora de bastante idade. Ela é dona do Hotel São Miguel, lá em San Giovanni Rotondo, um hotel que foi abençoado pelo Padre Pio. E ela teve a graça de ter o seu matrimônio assistido pelo Padre Pio. E ela conta a alegria dela e a honra de ter sido uma filha espiritual do Padre Pio. O quanto ela aprendeu, o quanto a sua vida se transformou. E é bonito a gente ver que a Dona Mirelle, que eu tive esse conhecimento, tive a graça de conhecer, de falar com ela. Ela inclusive educou os seus filhos numa fé muito correta. E até hoje, não é? Os seus filhos, Nicola, Paula, Júlia e todos os outros são, claro, seguidores da fé. E o caçula, olha que grande bênção que a Dona Mirelle ganhou, se tornou sacerdote. E ele, inclusive, tem o nome do Padre Pio, é o Francesco Pio. Não é? Todos eles receberam essa educação privilegiada, primorosa da sua mãe, que é filha espiritual do Padre Pio. Mas, normalmente, as filhas espirituais eram mulheres. Só que hoje eu vou contar o caso do primeiro filho espiritual, o homem do Padre Pio, que inclusive tem um nome parecido com o meu. O nome dele é Emanuele Brunato. Já pensou? Ele é quase meu xará. Então esse aí é o Emanuele Brunato, que é o primeiro filho espiritual do Padre Pio. E eu tenho que partilhar com vocês que ele era alguém que não era muito correto de vida. Na realidade, ele era muito pecador e ele teve, lendo um jornal, ele era lá de Turim, bem no norte da Itália, perto da fronteira com a França. Ele leu um jornal que falava um pouco sobre o Padre Pio e ele foi para lá curioso. E de curioso que ele foi, queria ver qual era aquele movimento. O Padre Pio já tinha os estigmas e ele foi para lá se encontrar com o Padre Pio na sacristia da igreja. E ele conta a experiência que quando ele chegou, o Padre Pio olhou para ele e estava com uma cara tão brava, com uma cara tão ruim, com uma cara tão difícil, que ele disse que parecia que o Padre Pio estava vendo demônio nele. Quando ele viu aquela cara do Padre Pio, ele disse que saiu correndo, apavorado da sacristia e foi se esconder na floresta. E lá começou a chorar, e chorava, e chorava, e chorava insistentemente e dizia: meu Senhor, meu Deus, meu Senhor e meu Deus, e não parava, e chorava. A graça da contrição estava chegando, não é? Ele estava chorando os seus pecados. Depois de muito tempo naquela floresta, ele voltou para a sacristia. Quando ele chegou de volta na sacristia, ele encontrou o Padre Pio agora sorridente. E ele diz que ele tinha um sorriso celestial e a sua face brilhava. Brilhava demais. E ele, naquela hora, disse que chegou, olhou para o Padre Pio e o Padre Pio não disse nada. Chegou e fez o sinal para ele se ajoelhar. Ele se ajoelhou e ele disse que não sabe de onde vieram tantos pecados que ele foi se lembrando da sua juventude, do início da sua vida adulta, e foi falando muitos pecados. Quando ele finalmente acabou de falar todos os pecados naquela confissão, ele conta que o Padre Pio começou a dar a absolvição 10 vezes, mas parecia que ele não conseguia, porque alguma coisa o impedia e ele tentava de novo e não conseguia. E ele entende que aquilo, claro, era o fruto dos seus pecados e o inimigo que não queria perder aquele peixe grande que ele já tinha envolvido por tantos anos. Mas o Padre Pio, depois de 10 tentativas, conseguiu absolver. E enquanto o Padre Pio rezava a absolvição, o Emanuele sentiu um perfume maravilhoso, que de vez em quando algumas pessoas relatam que sentiam quando se encontravam com o Padre Pio. E ele sentiu esse perfume, sentiu essa grande graça, e aí no final ele queria que o Padre Pio abençoasse alguma coisa, mas ele não tinha nada de nem perto de ser católico, nem nada de alguma coisa. Ele colocou a mão nos bolsos, procurou alguma coisa, no final a única coisa que ele encontrou foi um par de luvas branquinhas, que era ainda uma lembrança de quando ele era ator de uma das peças que ele tinha feito. Ele pegou a luva e pediu para o Padre Pio abençoar no final da confissão. O Padre Pio achou graça, riu, mas abençoou aquela luva.
que foi guardada com muito cuidado pelo Emanuele Brunato, e ele conta que muitas vezes depois aquela luva emitia um perfume que era semelhante ao perfume que ele tinha sentido na hora da confissão. E depois, claro, o Emanuele se tornou um dos seus filhos espirituais mais próximos, e com a sua vida, ele dedicou a sua vida a defender o Padre Pio contra todas as perseguições, contra todas as calúnias que levantavam contra o Padre Pio, e de fato ele conseguiu proteger o Padre Pio muitas vezes. Ele foi um filho espiritual dedicado. E aí você se pergunta: irmão, eu queria também ser um filho espiritual do Padre Pio. A gente hoje vai pedir essa graça. Nós vamos olhar o Padre Pio. Tem como colocar a imagem do Padre Pio agora, irmã? Para a gente ver o Padre Pio bem de perto. Nós estamos aqui com a imagem do Padre Pio e nós olhamos para ele, e você vai junto comigo rezar essa oração. Eu rezo e você junto com a irmã Terezinha responde: querido Padre Pio, querido Padre Pio, nesta noite, no 8º dia da tua novena, eu te peço essa graça. Concede-me este presente. De ser contado. Entre os seus filhos espirituais. E assim estar protegido. Pela tua poderosa intercessão. Faz de mim uma pessoa nova. Liberta-me dos meus vícios e pecados. Dá-me um coração novo. E dá-me a graça de hoje e sempre. Honrar o Senhor. Como meu Pai espiritual. E ao meu Deus. Como aquele que cuida de mim sempre. Obrigado, Padre Pio. Por me acolher hoje. Como seu filho espiritual. Amém. São Padre Pio, rogai por nós. E a gente hoje já vai se tornando, então, com esse cuidado, com esse clamor, com essa oração, filhos espirituais do Padre Pio. E a gente, claro, se compromete a honrar o Padre Pio como uma lembrança, honrar o Padre Pio buscando uma vida digna, porque um filho espiritual do Padre Pio deve buscar viver uma vida de acordo com os mandamentos de Deus e de acordo com a santidade.